Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 33. Diz assim: chegaram a Cafarnaum, onde ele estava em casa. Perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Amém? Feche os seus olhos, vamos mais uma vez ir ao Senhor em oração. Pai, nós mais uma vez oramos a Ti por esta manhã, por este culto, por esta reunião. Que o Senhor venha falar a cada coração, segundo a necessidade de cada um, Pai. Nós somos homens, eu sou homem, sou limitado, sou falho, Senhor, mas é a Tua palavra que está aqui, Pai. E ela é poderosa, Pai, poderosa, para transformar, para salvar, para libertar, Pai. Então que Teu Espírito opere em cada coração, em cada vida que está aqui, não somente hoje, Pai, mas durante todos os dias da semana e todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou tentar ficar bem calminho, porque da última vez, e olha que o pastor Marcelo não tinha nem pregado sobre feedback ainda, hein? Mas já foi um feedback, estava nervoso. Então hoje eu estou tranquilo. Bom, capítulo 9 de Marcos, Jesus, ali no versículo 1, ele diz assim: garanto-lhes que alguns do que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Depois acontece aquela passagem da transfiguração. Depois tem ali um menino endemoniado. E depois disso, Jesus, ele fala que vai precisar morrer. Ele fala para os seus discípulos que ele vai sofrer, vai ser preso, e que vai morrer e que vai ressuscitar. Isso está aí no versículo 30 ao 32. Os discípulos ainda ficam ali meio sem entender, mas também não perguntam nada para Jesus. E aí eles voltando no caminho, há uma discussão entre os discípulos. Então os discípulos deixou Jesus ir na frente, vai lá, deixa Jesus lá, e ficou ali, entre eles ali, discutiram, conversaram, tal, aquele debate, aquela conversa, e ficaram caladinhos, não falaram nada para Jesus. Aí chegaram lá, Jesus chega em Cafarnaum, Jesus chama para dentro de casa os discípulos e fala assim: o que vocês estavam discutindo no caminho? Eu fico pensando assim, né, no bom sentido, irmãos, mas não tinha graça ser amigo de Jesus, né, Não dava para brincar, mano, não dava para trollar Jesus.
Os caras discutindo lá. Não, vamos discutir aqui, não vamos falar nada para Jesus. Aí Jesus chega. O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas quem foi que falou para ele? Né? Quem é boy, né? Já foi lá no centro, tem aquele bolinha aqui, bolinha ali. Onde está a bolinha? Imagina, fazer com Jesus isso aí não dava certo. Onde está a bolinha? Está ali. Você chega para Jesus e fala assim: sim, mestre, eu tenho uma coisa para te falar. Eu já sei. Não, mas pode falar, mas eu já sei que você vai falar. Então não dava. Você queria fazer uma pegadinha no bom sentido com Jesus, não dava. E os discípulos discutindo ali, falando, achando que estavam, vamos falar aqui, vamos discutir, mas vamos ficar caladinho. Aí Jesus, como quem não quer nada, chama todo mundo para dentro de casa. O que vocês estavam discutindo no caminho? Vixe, aí já começou. Aí o que fala o texto? Mas eles guardaram silêncio. Aí começou uma tossir. Tocou o celular do outro discípulo ali. Ele saiu, levantou. Calma aí, deixa eu ir para outro lugar aqui. Ficou todo mundo quietinho. Jesus esperando a resposta. Todo mundo, né? O que vocês estavam discutindo? Jesus já estava sabendo, sabe? Quando eu tinha um professor de direito público e privado na faculdade, que ele gostava de perguntar tudo. Gostava de perguntar tudo. Mas eu peguei a tática dele. Assim, quando você não sabe, você faz cara que sabe. Então, como era uma matéria que eu não sabia nada, assim, um assunto, eu fazia aquela cara. Não. E aí ele não perguntava. Ele falava assim, não, esse cara está prestando muita atenção, tal, eu acho que não vou perguntar nada para ele, porque ele está sabendo. Aí, quando você sabia, aí você fazia a cara que não sabia de nada. Então, quando eu sabia, eu fazia uma cara que ficava desviando, não encarava ele. Aí um dia ele perguntou aqui, né? Tem muita gente de direito aqui, né? O povo do direito. O que é vacatio legis? Não é línguas estranhas não, irmão. E aí eu sabia, eu tinha estudado aquele negócio. Aí eu falei, tá na ponta da língua. Aí fiquei assobiando, olhando pro lado. Estevão, opa, o que é vacatio? Opa, eu sei o que é isso aí. A vacância da lei. Né, doutora Ilma? Depois a gente explica isso daí. Tem a doutora Ilma, a doutora Eliette, Gabriela, tem um monte de doutor aí. Então não vem perguntar para mim, Brandão aí, ó. O Brandão fez direito, não é, Brandão? Opa, formado. Olha lá. Mas então, os discípulos lá, tudo assim, Jesus perguntando. E os discípulos lá com aquela cara de quem não sabe de nada. Os discípulos com aquela cara de que não quer nada. E Jesus, o que vocês estavam discutindo? E aquele silêncio, que nem agora. E qual era o assunto? Versículo 34. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Então, irmãos, Jesus acaba de falar que vai morrer, que vai sofrer, que vai entregar a vida dele. E ele falou isso no capítulo 9 e ele falou isso no capítulo 8. E qual que é a conversa dos discípulos? Quem vai ser o maior? O mestre falando que vai sofrer, que vai morrer, que vai entregar a vida dele, e os discípulos lá. Não sei se eles pensaram assim, né? Bom, ele vai tirar o time dele do campo aí. Então já vamos decidir aqui quem que vai assumir no lugar dele. Porque ele está falando um negócio de morte, meio esquisito aí, que vai morrer. Esse negócio de ressuscitar aí, eles ficavam meio confusos ainda, porque eles criam às vezes na ressurreição, né? A gente vê lá em Marta e Maria, cria na ressurreição, mas cria numa ressurreição futura. Né? Quando na volta mesmo assim, quando o Messias viesse com poder, e onde todo mundo vai ressuscitar. Então eles ficaram meio confusos, eles não entendiam. Mas no outro texto, no outro evangelho, fala que eles ficaram tristes.
Eles sabiam que Jesus estava falando de morte. E eles estão lá agora disputando, falando, opa, quem vai ser o maior agora, hein? Aí está Pedrão lá, opa, eu sou Pedro, a pedra. Não, mas provavelmente estavam os três ali, Pedro, João e Tiago, né? Que eram os mais chegados, ó. Eu acho que sou eu. Não, é você. Não, quem vai ser o maior? E os outros 7 lá, não, calma aí. Não pode ser vocês. Quem falou que é vocês? E discutindo quem era. Jesus falando de morte e eles discutindo quem era o maior entre eles. E isso era um pensamento, irmãos. Era um pensamento comum. Não fica assim, nossa, que discípulo carnal. Não é só uma atitude do instinto, mas os judeus, em sua maioria, eles acreditavam que aqui na terra, a posição que você ocupava aqui, já era uma antecipação daquilo que você ia ser no reino de Deus. Então essa era a cultura, esse era o contexto. Então assim, você é grande aqui, porque você é o maior aqui, você é o primeiro aqui, porque o que eu for aqui, eu vou ser lá no reino de Deus. E Jesus fala então, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E aí ele diz, no versículo 37, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então Jesus já vai lá e fala assim, já acaba com a alegria dos discípulos. Você quer ser o maior? Você quer ser o primeiro no reino dos céus? Seja o último aqui e seja aquele que serve. Seja servo de todos. Então ele aí desmonta os discípulos. E aí Jesus fala assim, né, quem recebe uma criança em meu nome, né, está recebendo a mim. Ele pega uma criança, toma a criança nos braços, né, e fala, quem recebe uma dessas crianças, recebe a mim e recebe o Pai que me enviou. E aí, aula dada, assunto encerrado, mas aí João levanta a mão lá no meio. Jesus acabou. Sabe, na faculdade, irmão, na escola, quando você, a última aula assim, a gente já tem uma lei, ninguém pergunta nada. Ninguém pergunta porque todo mundo quer ir embora, mas sempre tem alguém ali no último minuto, faltando 1 minuto. Professor, a aula tinha dado, acabou a aula, Jesus falou, Jesus ensinou, aí vem João. Jesus está falando lá, João está lá acenando. O que foi, João? Versículo 38, mestre, disse João, vimos um homem expulsando o demônio em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Senhor. E aí João chegou lá, tá vendo, senhor? Não é só isso, não. Você está falando aqui, está discutindo entre a gente quem é o maior, mas a gente faz coisa certa também. A gente acerta de vez em quando. A gente estava passando ali, tinha um homem expulsando o demônio no teu nome, e a gente falou lá, para de expulsar. Você não é um dos nossos. Você não anda com o mestre, você não está com Jesus. E ele não está falando que ele fez, ele está falando que os discípulos fizeram. Ele só é o porta-voz ali, João. Nós, Senhor, e agora? Manda aquele elogio, Senhor. Aí Jesus, no 39, não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Aí eu acho que aí entortou tudo já. Mas a gente não acerta uma, hein?
só dá bola. Aí Pedro já deu um cutucão assim, né? Chutou o pé do João. Por que você foi falar, meu? Você não ficava quieto, acabou a aula, a gente ia sair, a gente ia descansar, tal. Jesus já falou que tinha que falar, você foi querer falar esse negócio. Aí João João, né? Eu tô aqui só ilustrando, né, irmãos? Não está na Bíblia isso, né? Por favor. Mas João deve ter pensado assim, não. Eu fiquei quieto da outra vez, ele descobriu o que eu estava pensando. Você acha que eu vou ficar calado agora? Eu vou falar de novo. Não adianta eu ficar quieto que ele sabe o que eu estou pensando. Então, Senhor, tinha um cara lá expulsando um demônio no teu nome, mas nós impedimos. E Jesus fala, não o impeçam, porque quem não é contra nós é por nós. E olha que Jesus não usa quem é contra mim é por mim. Ele inclui os discípulos na obra ali. Aqui nós estamos fazendo a obra. Aqui, então, quem não é contra nós é por nós. E aí ele diz no 41, e eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Deu para entender aí a história? Fez toda uma ilustração, né? Primeira coisa, primeiro ponto. A lógica do reino de Deus não é a mesma do mundo. Se você quer ser o maior, se você quer ser o primeiro no reino de Deus, e aqui, irmãos, não é nada. Você quer ser o maior? Pode querer, pode desejar ser o maior no reino de Deus. Mas então você seja o que mais serve aqui. Seja o último aqui. Seja servo de todos aqui na terra, para que você seja o maior no reino dos céus. Quem quer ser o maior lá? Irmão, a gente não vai para o céu para ficar andando em nuvem e para ficar voando com a asinha nas nuvens, sabe? No Mario Bros. Hoje eu estou meio jovem assim. Eu sou jovem. Mas no Mario Bros. Lá tem uma fase lá que ele anda nas nuvenzinhas assim. Tem crente que acha que vai para o reino de Deus e vai ficar andando de nuvem. Nuvem turbinada, né, Dário? A minha turbo, outra nuvem fusquinha, corrida de nuvem. Irmão, você vai para o reino para trabalhar, irmão. Você vai para o reino para trabalhar, para reinar com Cristo. E a sua posição lá depende daquilo que você está fazendo aqui na terra. Se você está sendo um bom administrador, um bom mordomo daquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Então, se você quer chegar lá e quer reinar, e que quer trabalhar, quer estar lá no lugar privilegiado, sirva aqui na terra. Sirva a todos. Servir não é uma questão de opção para quem quer ser discípulo de Jesus. Porque se o mestre serve, se ele serviu, e você quer ser discípulo dele sem servir, não. Servir não é uma questão de opção, é obrigação para aquele que se diz discípulo de Jesus. E quanto mais você servir, maior você vai ser no reino de Deus. A gente tem um engano, porque a gente fala assim, a gente acha que ser servo é ser, eu vou ser servo, mas eu vou ser escravo, eu vou estar preso, eu vou estar obedecendo. Irmãos, o servo voluntário é o único que está livre.
Aquele que serve o Senhor de maneira voluntária é o único que realmente é livre. Porque ele não está preso ao seu ego. Porque o que nos impede de servir, irmãos? O que nos impede de ser o último aqui na terra é o nosso ego. Muitas vezes a gente está preso ao nosso ego. Então é só, vem a mim, eu faço para mim, eu oro para mim, eu busco para mim, porque nós só pensamos em nós mesmos. Então você está preso, então eu estou preso, nós estamos presos ao nosso próprio ego. E por causa disso, a gente até entende, irmãos, muitas vezes, o que é o certo. A gente sabe que tem que servir, a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não faz por causa do quê? Do ego. Porque às vezes a gente está numa rodinha de amigo, e você está com vergonha, você está com medinho. Nós aqui, né? Nós estamos com vergonha por causa da nossa posição. Eu não vou me rebaixar, senão eu vou sair aqui do meu círculo de amizade. Senão eles vão me expulsar daqui. O que eles vão pensar de mim se eu fizer isso? Se eu me rebaixar? Não vou me rebaixar, porque nós estamos preocupados ainda, irmãos, com a aprovação do mundo e com a aprovação das pessoas. E isso muitas vezes nos impede de servir. Porque nós queremos manter a nossa posição social diante dos nossos amigos, no nosso trabalho. Mas aquele que é servo, ele não está preso a isso, ele faz. Ele não está nem aí porque vão pensar dele. Ele é livre, ele não está preso ao ego dele. Eu vou fazer, eu vou me rebaixar. Eu não estou aí que vão pensar de mim. Se vão falar que vão me expulsar da minha rodinha, se eu vou ser mal visto, eu vou servir, porque eu sou discípulo de Jesus. E ele serviu, e eu devo servir também ao próximo. Eu vejo no trabalho às vezes, né? Não, aqui é só exemplos. E não estou... Mas acontece lá no centro. Acontece todo dia, umas 10 vezes. De gente pedir alguma coisa. Às vezes já aconteceu. Você acabou de sair do McDonald's com aquele sundae assim de chocolate. Aí passa alguém. Me dá esse sundae aí, por favor. Você podia dar um pouquinho do sundae para mim, alguma coisa? Às vezes você sai escondido, né, irmão? Um sundae assim. Mas às vezes aí você vai lá e dá o sundae. Você dá o sorvete, dá qualquer coisa que você está comendo para a pessoa. Aí a pessoa que está no lado, né, do servir, nossa, como você é bobo. Porque você fez isso, você pagou, vai comprar outro. Agora eu não vou voltar com você lá não para comprar outro. Coisa ridícula. Você não sabe o que esse cara vai fazer com isso, e não sei o que. É um exemplo bem bobo, irmãos. Mas é só para mostrar que muita gente não faz. Aí você fica depois segurando. Eu não vou pensar, porque eu não vou fazer isso aqui de novo, porque vão comentar. Mas quem é servo e quem é livre, faz e não está nem aí. Pode falar, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, eu sei de onde Deus me tirou, aonde Ele vai me colocar. Então aqui eu sou servo, não sou melhor do que ninguém, não sou maior do que ninguém. Então deixa eu fazer o que eu quiser. E se está incomodando, estou brincando, irmãos, não vai falar desse jeito não, hein? Se está incomodando. Mas a gente não serve, irmãos, muitas vezes. Não é porque a gente não sabe o que é o certo, o que é servir. A gente não serve porque a gente está com medo do nosso ego sair da nossa posição, do nosso status. Eu preciso correr. E aí, Jesus fala no versículo 37, quem recebe
uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Em Mateus capítulo 18, do 2 ao 4, Jesus diz assim, chamando uma criança, é a mesma passagem no Evangelho de Mateus. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Criança, irmãos, era uma benção quando nascia lá, naquela época. Bebezinho, cuti-cuti. A Lori não gosta de bebê. Bebezinho assim, não, eu não gosto. Calma, gente, calma. Não, deixa eu arrumar aqui. Ainda bem que eu vou editar a palavra depois. Mas é aquela, né? Quando está muito cuidadinho assim, tem que ter todo toquinho, bem cuidadinho assim. Ela não gosta, ela gosta do negócio mais bruto assim, né? Tal. Se você abrir a bolsa dela, aí você vai ver o que tem: martelo, alicate, cola quente não pode faltar. Do meu pai é Durepox. Só para descontadas, domingo passado. Mas o bebezinho, ele nascia, era bom, era uma bênção, tinha promessa. Mas até chegar aos 12, 13 anos ali, que era o período de escola, que eles iam ali aprender a Torá, as crianças, elas eram meio que largadas lá, meio que deixadas de lado, desprezadas, sem importância, só dava trabalho. Mas Jesus, o que ele faz? Ele pega uma criança, essa que era desprezada ali, né? Ele pega essa criança, toma a criança nos braços e fala: quem recebe uma criança em meu nome está me recebendo, e não somente a mim, mas também o Pai que me enviou. Então, e Jesus fala aqui que quem não se fizer como uma criança, essa aqui que eu falei que é desprezada, que é largada, que deixa de lado até atingir a maturidade, quem não se fizer como uma criança humilde, não entrará no reino dos céus. É o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 18. Então, nós, discípulos de Jesus, meu pai falou sobre maturidade semana passada. E um discípulo maduro é aquele que se torna uma criança. Parece meio... Mas é aquele que se faz, que uma criança, que é humilde, que é simples como uma criança. E nós, primeiro, nós devemos aqui, 2 lições desse versículo: ser humildes como a criança. E segundo, nós não devemos desprezar ninguém. Talvez a sociedade não dê valor para certas pessoas. Muitas vezes a gente não dá, até em casa, né? Às vezes a gente deixa aqui, vai lá, vai pro seu quarto, menino. Mas a gente, porque aqui criança, irmãos, agora no sentido espiritual, aquele que ainda não é maduro, aquele ainda que não é, né, adulto na fé. E nós devemos abraçar essas crianças. Nós devemos cuidar, nós devemos receber essas crianças. Porque quem recebe essas crianças no nome de Jesus, está recebendo o próprio Jesus. E o Pai de Jesus também. Então, não despreze as pessoas. O mundo, sabe o que o mundo prega? Eu vejo isso bastante. Ande com as pessoas, né? Se você quer ser grande,
ande só com os grandes. Se você quer ser um homem de sucesso, só ande com pessoa de sucesso. Aquilo que você quer se tornar, procure essa pessoa e fique no círculo dessas pessoas. Mas Jesus, irmão, Jesus deixou a glória dele. Ele deixou a glória dele para vir, para habitar entre os homens. Ele se humilhou. A lógica do reino, irmão, é diferente. Se você quer ser grande, se você quer ter sucesso no reino, vá em busca dos mais necessitados, daqueles que precisam de auxílio, de ajuda, que precisam da sua força, daqueles que são desprezados, daqueles que não têm importância. Sirva, seja servo do seu irmão, seja servo daquele que está chegando agora, abençoe a vida dele. Não vai nessa ideia. Pode funcionar, você pode ganhar muito dinheiro no mundo, você pode ter muito sucesso, mas no reino de Deus é diferente. Você tem que se humilhar, se abaixar ali. A gente nunca vai fazer, nós nunca vamos chegar ao ponto de Jesus, porque Jesus era Deus. É Deus. E ele deixou, não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele se humilhou e tomou a forma de homem. Não entendo, você nunca vai chegar nesse ponto, porque ninguém aqui é Deus, até onde eu sei. Mas nós devemos seguir o exemplo dele e cuidar, não andar somente com aquela pessoa que eu gosto, não, irmãos, você está aqui para servir, ter cuidado. É assim que você vai crescer no reino. Amém? Isso é um assunto está bem fixo na nossa cabeça. A questão de quando eu querer ser maior do que o meu irmão, do que o outro discípulo, aquele que anda comigo. Mas Jesus aqui, agora ele entra num outro ponto, que é a questão, não é agora quem é o maior entre os discípulos, mas qual grupo é maior. Porque os discípulos ali, eles impediram aquele homem que estava expulsando um demônio. Ele estava fazendo uma coisa boa? Estava, irmãos? Trazendo alívio, levando alívio a uma pessoa. Estava ou não estava? Estava fazendo em nome de quem? Em nome de quem? E aí os discípulos: não faça isso. Você não é do nosso grupo. Você não é da minha igreja. Só a minha igreja tem o poder para fazer isso. Porque lá na nossa igreja a gente anda perto de Jesus. Eu vejo irmãos, antigamente, muito tempo atrás, eu não vou nem pensar, porque quando eu penso isso no trabalho, às vezes eu estou no trabalho pensando, nossa, eu estou 14 anos na mesma empresa. Nossa, quanto tempo. Uma vida, e tem gente lá que está 40. Eu falei, não estou. E aí, mas muito tempo atrás, tinha o melhor grupo de louvor da América Latina. O melhor grupo de louvor. O que importa é o nosso grupo. O nosso é o melhor, o outro. Então Jesus, ele não combate apenas aqui, entre nós, quem quer ser o maior, mas também a igreja. Porque se tem alguém, irmãos, que está fazendo uma coisa boa no nome de Cristo, no nome de Jesus, nós não podemos impedir. Porque Jesus fala que quem não é contra nós
é por nós. E ele fala que se alguém está fazendo uma coisa boa e está falando bem de mim, é impossível que depois disso ele comece a falar mal de mim. Números, capítulo 11. Abre aí. Livro Números, capítulo 11. Números 11, versículo 23. Calma aí. O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Edalde e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo homem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Aí veio Josué. Josué, filho de Num, desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os de profetizar. Eles não foram para a tenda. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então aqui, Josué, 2 lá que não foram para a tenda do encontro, mas foram cheios do Espírito Santo, estão lá no meio do acampamento profetizando, e aí chega, tem gente profetizando lá, eles não foram, dos 70 ficaram 2, aí eles estão profetizando lá, e Josué, Moisés, como é? Você vai permitir isso? Cadê essa autoridade? Ô Moisés, dá um jeito lá, pô. Aí, mas você está com ciúme de mim? Quem dera todos profetizassem. E agora, mais um texto. Filipenses capítulo 1. Abra lá, Filipenses. Filipenses 1, versículo 12. Paulo diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles, os que fazem por inveja e rivalidade, pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. É Paulo. E aqui eles não estão nem fazendo na motivação correta.
Estão fazendo por inveja, ambição egoísta. Mas Paulo fala, que importa eles fazer isso daí? Deixa eu fazer. Cristo está sendo pregado. Cristo está sendo anunciado. E agora eu quero falar, irmãos, que às vezes nem todo mundo vai fazer as coisas do seu jeito. Nem sempre as coisas vão acontecer da nossa maneira, do jeito que a gente acha que deve ser. De repente, tem gente que está fazendo, está cantando uma música lá que você não gosta, está trazendo uma palavra que você não gosta, está trazendo, sei lá, fazendo de um jeito que você faria completamente diferente. Mas às vezes essa pessoa, ela está anunciando, ela está servindo a Deus, ela está curando, ela está ali servindo, ela está ali colocando a sua vida à disposição de Deus. E nós não devemos impedir essas pessoas por causa disso, só porque elas não fazem parte do nosso grupo, só porque elas não pensam como eu penso. Porque a gente fala de grupo, de igreja contra igreja, né? Que tem muita disputa. Eu vi uma vez um pastor falando, por quê? Ele perguntou, esse pastor, por quê? Que você tem uma igreja grande no lugar, e essa igreja está pregando a palavra, e está servindo a Deus, e está lá batalhando, por que vem um outro ministério, que às vezes tem um líder conhecido, e abre a igreja no lado da outra igreja, para muitas vezes esvaziar a igreja do outro, porque chega lá, tem um líder conhecido, esse líder aqui que chegou agora, é a igreja daquele do fulano de tal, vamos para lá agora, porque em vez de a gente salvar, a gente às vezes está o quê? Tentando pegar a gente, irmão, de outra igreja. Não, nós temos que pegar a gente do mundo. Se o irmão está indo na outra igreja, e está servindo a Deus, e está amando a Deus, e está entregando a vida a Deus, de coração, deixa o irmão lá, deixa o irmão, não faz parte do nosso grupo, mas está lá, é salvo, é filho de Deus, ele está conosco e vai reinar com Cristo junto com a gente. Mas não impeça, e muitas vezes isso é dentro da igreja. Aí tem o grupo do mais velho, aí tem o grupo dos jovens, aí tem o grupo dos adolescentes, tem o grupo dos homens, o grupo das mulheres, o grupo das crianças. Aí um fica meio torto com o outro. Mas não, eu não gosto. Por que ele faz isso? Por que ele faz daquele jeito? Aí o outro também, não, por que faz isso? Por que daquele jeito? Não, para de fazer. Esse é o jeito, essa é a maneira, tem que ser feita desse jeito. Irmão, está fazendo as coisas certas, está fazendo no nome de Jesus, mas não está no seu jeito, irmão. É um reino que está expandindo, é um reino que está crescendo, é a palavra de Deus que está sendo anunciada. Não impeça, incentive. Incentive, que muitas vezes, e na maioria das vezes, vai ser contrário à nossa vontade, do jeito que a gente não... Se a gente perguntar aqui, irmão, para cada um aqui, ó, como que você faria a igreja? A gente já tem aqui uma opinião diferente de todo mundo. Não, eu colocaria aqui, de repente, o palco assim, eu colocaria não sei o que, esse negócio preto era melhor ali atrás, o projetor talvez tinha que ficar ali, e a gente ia começar quando cada um dá a sua opinião, e são todas coisas que não estão erradas, são jeitos, são maneiras de fazer. De repente você faz ali, eu faço aqui. Eu gosto de música assim, eu gosto da música do pagodinho. Por que o pastor não canta um pagodinho na igreja? Pagodinho gospel. Mas irmãos, tem gente servindo a Deus de um monte de maneira, fazendo. Não julgue sem saber, irmãos. Se você não gosta, se não é do seu jeito, se você faz diferente. Eu não estou aqui, e Jesus também não está aqui, relativizando tudo, abrindo questão para o pluralismo, né? Pluralismo religioso. De que aceita tudo, tudo está certo. Não, a gente está falando daqueles que estão fazendo em nome de Jesus, estão fazendo uma coisa certa, mas de repente não anda com você, e não faz igual a você, mas está servindo a Deus.
Se não é contra nós, é por nós. Amém? E por último, o ato mais simples realizado em favor de um simples discípulo de Jesus não ficará sem recompensa. Porque Jesus fala: quem lhes der um copo de água. Porque não é só expulsar demônio. Não é só fazer grandes milagres. Eu sou da cura. Quem serve um simples copo de água, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se você tem servido a Deus, servindo ao próximo, eu não sei. Você está aqui deve já, eu não canto. Não é, Inês? Eu não canto. Eu não toco, eu não prego, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas se você vem aqui, pegou um copo de água, trouxe aqui, levou um copo de água para o irmão que está do seu lado. Você veio aqui, passou, viu ali uma sujeira no chão, ali, esse negócio aqui, pegou, jogou no lixo. A Galcimar está ali glorificando. Veio aqui, enrolou um cabo, veio aqui e ajudou a organizar as cadeiras quando acabou o culto. São coisas simples. Você não vai perder o seu galardão. Você não vai perder a sua recompensa. Se você está fazendo isso para Deus e de um coração sincero. Porque no reino de Deus, irmãos, são as pequenas pessoas, são as pessoas simples que vão reinar, são as pessoas humildes, e também são os pequenos gestos, são os pequenos atos que também têm valor no reino de Deus. Os discípulos estavam impedindo aquele homem de expulsar, eles mesmos aqui não conseguiram expulsar o demônio. Tinha acabado de acontecer. Foram tentar expulsar o demônio e não conseguiram. Aí Jesus falou, aquele texto conhecido, porque esses demônios aí é só com jejum e coração. E tinha outro lá expulsando em nome de Jesus, eles foram impedir. Irmãos, quem não é contra nós é por nós. Você que é maduro, você que já tem bastante tempo de igreja, já come a feijoada, conhece a feijoada, você deve o quê? Servir aquele que é menor, aquele que ainda é criança. Porque o adulto, a gente falava isso na célula ontem, porque o adulto, e isso é um pastor que fala, o adulto ele não põe a comida na mesa para comer, ele põe ali para conversar. Ele quer a comunhão, né pai? A gente sai daqui lá, a gente coloca ali, a gente não está ligando para a comida. Se está faltando arroz, não, come você o arroz, não, pega você o feijão. A gente quer a comunhão, a gente que está ali. Criança não, criança você põe a comida e já está ali. Mamãe, me dá minha comida, eu quero comer, dá comida. Aí a gente fala assim, as crianças primeiro. Então a gente deixa as crianças lá. Vai lá, você quer comer? Vai lá, criança, você quer comer? Porque só está interessada, só quer necessidade. Eu preciso, eu quero comer, vai lá, não tá nem aí. E pisa no pé do outro, fura a fila, mas quer comer. O adulto não, o adulto vai lá, faz a comida, prepara a comida, põe na mesa e chama as crianças. Vem, criança, pode comer. A comida está pronta, está aqui. Então se você é adulto, você tem que preparar o alimento, não para você, mas para aquele que ainda está crescendo na fé. Prepare o alimento, produza o alimento, faça, você é maduro, você tem condição, você tem responsabilidade, faça isso e alimente aquele que precisa. Ensine aquele que precisa, aquele que ainda não cresceu, aquele que ainda não evoluiu espiritualmente. Alimente você ele. Faça você a sua parte.
Não fique lá desesperado. Não, eu quero comer também, eu quero comer. Está lá os adultos, está lá as crianças e está o adulto lá, né? No meio. Porque a gente não faz mais nada por necessidade, né? O adulto não faz nada, a gente aprendeu isso lá na conferência. O adulto não faz nada por necessidade ou por interesse. A pessoa que é madura, ela faz porque ela é. Ela não ama por necessidade, ela não ama por interesse. Ela ama porque Deus é amor e ela é amor também, e Deus ama e ela também ama. É disso que ela é constituída, então ela age assim, ela anda assim. Essa é a pessoa madura. Então, cuide das crianças, cuide dos mais fracos, receba, produza alimento para eles. Se você é maduro, mas seja humilde e seja servo, sirva a todos. Amém? E não fique de bico. Não fique chateado se não é do seu jeito, se não faz parte do seu grupo, se não anda com você. Nós estamos aqui para propagar o reino de Deus e o nome de Jesus. O que importa é que o nome de Jesus seja exaltado, que seja o nome de Jesus glorificado, colocado no lugar mais alto e não o nosso. Amém? Vamos orar.